Estrangeiro mais de 1.300 vezes. É quantas vezes nossa Terra, teoricamente, caberia no gigante Júpiter. Mas, embora o gigante gasoso colossal esteja longe do maior planeta do Sistema Solar, ele ainda guarda muitos mistérios para os pesquisadores. Para finalmente mudar isso, a NASA inveja a nave espacial Juno para Júpiter, que tem examinado o rei planetário do nosso sistema desde 2016, e ao fazer isso, trouxe à luz uma série de situações que são tão surpreendentes quanto inesperadas. Um grande corpo celeste, um grande mistério. Embora saibamos sobre Júpiter desde os tempos antigos e ele tenha sido observado por diversas culturas ao longo de milhares de anos, muitos de seus segredos não foram resolvidos até hoje. O que se sabe, no entanto, é que o gigante planetário tem um diâmetro equatorial de impressionantes 143 mil quilômetros e que, portanto, reina supremo nos gráficos de tamanhos do nosso sistema planetário. Em contraste com nossa Terra significativamente menor, Júpiter, sendo um gigante gasoso, não tem superfície sólida. Na verdade, a estrutura de sua atmosfera era um dos maiores mistérios na pesquisa moderna de Júpiter antes da missão Juno estudá-lo em detalhes. Isso, assim como a região polar e o campo magnético do gigante gasoso, só havia sido parcialmente explorado até o momento. E, no entanto, isso é apenas a ponta do misterioso iceberg de Júpiter. Porque, quando Juno deixou nosso planeta azul em 5 de agosto de 2011, ela tinha muitos outros objetivos de missão emocionantes em sua bagagem. Aliás, não é coincidência que a nave espacial desenvolvida pela NASA tenha sido chamada de Juno. Na mitologia romana, Juno era a esposa do deus supremo Júpiter e, portanto, a única deusa que conseguiu ver através da névoa que Júpiter usava alegremente para esconder seus casos e brincadeiras. De um ponto de vista puramente astronômico, no entanto, o véu de névoa não escondia alianças divinas, mas sim, por exemplo, a questão da origem de Júpiter, que deveria ser esclarecida decifrando a distribuição e abundância de água, amônia, toxicidade e a tensão na atmosfera. E a propósito da atmosfera, já que o gigante gasoso tem a atmosfera mais densa de todos os planetas do Sistema Solar, Juno também deveria fornecer informações extensas sobre a estrutura global e a dinâmica do envelope de gás abaixo da cobertura de nuvens pela primeira vez. Além disso, Júpiter guarda mais alguns mistérios entre as faixas de nuvens coloridas e quase paralelas. E para reunir novos insights sobre a massa do núcleo, como correntes de convecção no interior e a presença de água no planeta, Juno foi carregado de medir os campos magnéticos e gravitacionais. Nosso conhecimento da magnetosfera, que na melhor maneira de Júpiter é o maior e mais forte do Sistema Solar, também deve ser levado a um nível totalmente novo no curso da missão. Então, o que Juno descobriu no reino do gigante gasoso? Júpiter é de tirar o fôlego de tão diferente. Em 5 de julho de 2016, após uma jornada de quase 5 anos, Juno entrou em uma órbita polar excêntrica ao redor de Júpiter e, algumas semanas depois, realizou seu primeiro sobrevoo próximo, passando pelos topos das nuvens do gigante gasoso a uma distância de menos de 5.000 quilômetros. As informações e imagens coletadas e produzidas no processo, mais uma vez, deixaram os pesquisadores na Terra boquiabertos, porque os primeiros dados de Juno realmente continham algumas grandes surpresas. Uma delas dizia respeito à região polar de Júpiter, as faixas de vento que regularmente varrem o planeta e dão a ele sua aparência, eventualmente desaparecem no ar. Aqui, em vez disso, vemos enormes vórtices de tempestade que podem ser reconhecidos como manchas e espirais colossais. E, enquanto as tempestades na região ao redor do Polo Norte de Júpiter atingem diâmetros cerâmicos de 1.000 quilômetros, elas podem ter até 1.400 quilômetros de largura no Polo Sul.
Mas uma olhada na seguinte imagem de Juno mostra que essas estruturas primitivas não são apenas cientificamente valiosas, mas também têm méritos artísticos. Embora a estrutura inicialmente pareça o trabalho de um pintor abstrato, na verdade é uma pintura puramente planetária. A propósito, as áreas azul claras são nuvens de altas tempestades, que provavelmente consistem em gelo de amônia e cristais de gelo de água. Elas se elevam quilômetros acima das camadas de nuvens mais baixas, que são coloridas de escuro na foto e até mesmo projetam uma sombra parcial. No entanto, o fato de os especialistas terem dito, após sua avaliação, que Júpiter é de tirar o fôlego, não se deve apenas a essas imagens maravilhosas, mas também à aparência surpreendente de suas regiões polares. Em contraste com Saturno, não há correntes de anel pronunciadas nos polos aqui, como o chamado hexágono. Bem pelo contrário, Juno não conseguiu detectar nenhuma estrutura aqui que se assemelhasse remotamente ao padrão de vento. Em outras palavras, isso não significa nada além de que a dinâmica polar e a estrutura atmosférica de Saturno e Júpiter devem diferir significativamente. Não menos surpreendente foi a descoberta de uma nuvem de 7.000 quilômetros de largura que Juno acordos bem acima da cobertura de nuvens da região polar norte e dos dados de medição térmica. Este último revelou que os fluxos de gás sob a cobertura de nuvens são, de fato, distribuídos de forma bem diferente do que foi supunha anteriormente. E em vez de um oceano de amônia relativamente homogêneo, o gás no Equador forma uma coluna gigante de amônia que se estende em um anel ao redor do planeta. Os especialistas declararam que o fluxo em forma de coluna é surpreendentemente reminiscente das células de Hadley da Terra, correntes de ar que transportam ar quente e úmido no Equador e permitem que ele afunde novamente como ar frio e seco ao longo dos trópicos. Houve também um relatório inesperado sobre o campo magnético. Os dados coletados por Juno demonstraram que ele é quase 2 vezes mais forte do que o esperado anteriormente. Além disso, ele também tem uma natureza aglomerada, sendo mais pronunciado em alguns lugares do que em outros. Dizer que os dados coletados por Juno causaram comoção entre os cientistas seria, portanto, um eufemismo. O quão radicalmente nossa visão de Júpiter mudou fica claro quando ouvimos as palavras de Scott Bolton, o principal investigador da missão Juno. Ele disse que a coisa toda parece diferente do que qualquer um poderia ter pensado antes. Quer dizer, não importa como olhamos para isso, ficávamos chocados com o que víamos. Mas às vezes, as coisas que você não pode ver também causam uma mistura de espanto e descrição. Porque, embora os especialistas tenham planejado um núcleo rochoso do tamanho da Terra para Júpiter, as primeiras conclusões de Juno simplesmente não puderam confirmar essa teoria. Scott Bolton foi citado dizendo: "Não vemos nada que pareça um núcleo. Pode haver um núcleo de elementos pesados, mas pode não estar tudo concentrado no centro. Talvez seja muito maior. Talvez seja metade do tamanho de Júpiter. Mas como pode ser? Embora a missão Juno tenha levantado inicialmente mais perguntas do que respostas, ela foi capaz de lançar luz sobre outras áreas e finalmente esclareceu a natureza das extraordinárias auroras de Júpiter. Como Juno resolveu um mistério de décadas, elas, entre os espetáculos mais encantadores que nossa Terra tem a oferecer, e também são uma característica permanente em Júpiter. E ainda assim, as luzes energéticas polares de Júpiter foram ofuscadas por enormes pontos de interrogação por décadas. Principalmente porque, diferentemente de nossas ovais aurorais entre 65 e 80 graus de latitude, elas não alcançam diretamente acima dos polos. Mas a duração incomum das características da luz, durando vários dias, conforme visto de Júpiter, também causou dores de cabeça aos pesquisadores por um longo tempo.
Há alguns anos, Juno, em colaboração com o telescópio europeu XMM Newton X-Ray, finalmente conseguiu descobrir o panorama de fundo desse aspecto peculiar. Depois que Juno mergulhou no campo magnético de Júpiter e o XMM Newton analisou simultaneamente uma aurora sobre o polo norte de Júpiter, ficou claro que as auroras são, na verdade, geradas bem longe do gigante gasoso. Mais especificamente, os íons de oxigênio e enxofre surfam nas linhas do campo magnético polar de um polo ao outro. E nessa jornada, eles são atualizados em melhorias por um tipo especial de onda eletromagnética que finalmente cria uma pulsação típica. As ondas de ciclotron de íons eletromagnéticos, correspondentes, por sua vez, surgem na região do campo externo magnético assim que o vento solar entra em contato próximo com o campo magnético e o comprimido. No processo, a energia é liberada, causando vibrações e catapultando os íons de volta para Júpiter em surtos. No final desse processo, uma tempestade de partículas que se aproxima do brilho das auroras. E de acordo com os especialistas, esse espetáculo fundamental também pode ser significativo em outros planetas, como Saturno, Urano e Netuno. O gigante gasoso úmido. Como mencionado acima, decifrar a origem de Júpiter também é um dos objetivos abrangentes da missão Juno. Para entender como, a partir do que o gigante gasoso se formou, é essencial, portanto, dar uma olhada de perto em sua composição química. E foi exatamente isso que Juno fez quando estudou a cobertura de nuvens do Colosso de perto, usando seu radiômetro de micro-ondas. Em princípio, a atmosfera cheia de nuvens de Júpiter não consiste em vapor de água ou gelo de água, mas em amônia congelada e sulfeto de hidrogênio de amônio. E ainda assim, há também nuvens de gelo de água aqui. E mais do que foi mencionado anteriormente. Enquanto as missões da missão Galileu ainda indicavam que o envelope de gás do planeta contém muito menos água do que o reforço nos pontos treinados, as observações feitas por Juno mostraram que a atmosfera de Júpiter, pelo menos no Equador, contém muito mais água do que o sugerido pelos dados acima. Como a água na radiação de micro-ondas refletida deixa um padrão de absorção específico, isso também fornece insights sobre o conteúdo geral da água. E em termos de números, isso não significa nada mais do que o conteúdo de água na região equatorial de Júpiter é de 2.500 partes por milhão. Ou, para colocar de outra forma, a água compõe cerca de 0,25% de todas as moléculas na atmosfera de Júpiter. Se as profundidades eram representativas de todo o planeta, sua atmosfera continha 3 vezes mais água do que existe no Sol. E em vista dessa descoberta surpreendente, Scott Bolton, mais uma vez, expressou seu grande espanto. Ele disse: assim que pensamos que Júpiter entendia, ele nos lembrou o quanto ainda temos que aprender. Mas o que os valores podem nos dizer sobre a formação de Júpiter? Bem, de acordo com a teoria atual, o gigante gasoso foi o primeiro planeta a se formar a nuvem primordial ao redor do jovem Sol. No processo, ele incorporou uma grande parte do material no disco de acreção. E se Júpiter teve se formado por meio de um colapso parcial da nuvem primordial, sua distribuição elementar deveria ser atribuída ao Sol e ao resto da nuvem primordial. No entanto, se o núcleo planetário se formou através do acúmulo gradual de pedaços menores, estes poderiam ter carregado mais gelo e, portanto, mais água. Alguns modelos de formação já podem ser descartados com base nos novos dados do Juno. Mas, antes de traçarmos um quadro abrangente do nascimento de Júpiter, um pouco mais de paciência é necessidade. Como já mencionado, ainda não sabemos se o conteúdo de água da região equatorial também é representativo para as outras áreas do planeta. E para esclarecer isso ainda mais, profundidade no local são essenciais. A boa notícia, no entanto,
é que o sucessor de Júpiter já está a caminho. E se tudo correr conforme o planejado, a sonda JUICE da ESA chegará a Júpiter em julho de 2031. Uma vez lá, no entanto, o objetivo não é apenas decodificar ainda mais o gigante gasoso, mas também esclareceu se as luas galileanas, Europa, Ganimedes e Calisto são habitáveis. A nossa sonda descobriu que o botão de inscrição é definitivamente clicável. Clique agora no inquérito para cima e inscreva-se para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.